Salve, meus amigos, tudo bem? A palavra hoje é distensionar. É um verbo no sentido de tirar a atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso pode nos ajudar e muito para que as coisas fluam melhor. E quando a gente deixa fluir, a gente tem a capacidade de diminuir a ansiedade, consegue se colocar um pouco mais no presente e viver um dia depois do outro. E no momento que a gente distensiona as relações, a gente consegue abrir os olhos e ver que os outros têm muito mais pontos de convergência do que de divergência conosco. As pessoas concordam muito mais entre si do que imaginam. Se nós fôssemos olhar aí a maioria dos conflitos, a grande maioria deles se baseiam em pouquíssimas divergências que acabam ditando as regras, mas tinha que ser o contrário. Se eu pegar uma situação determinada e fizer uma desconstrução daquele problema, provavelmente eu vou ver que o outro lado concorda comigo em 10 pontos e discorda em 1, mas a gente teima de focar naquele 1 e faz isso subconscientemente. Vou dar um exemplo aqui. O Carlos, e uso o nome Carlos aleatoriamente, se alguém está me assistindo se chama Carlos, não é nada pessoal. Se o Carlos é meu amigo, desde a infância, fazemos coisas que gostamos, acho ele uma excelente pessoa, bom pai, honesto, trabalha bem, pratica bem esportes, enfim. Várias convergências, vários sim para ele, para o Carlos, com relação a mim. Agora, o Carlos tem uma coisa que eu não gosto. O Carlos torce para um time de futebol diferente do meu. Então, sem pensar, eu tensiono a relação com o Carlos e começo a analisar toda a situação com relação ao único viés de divergência, que é o time diverso. Então, não importa mais todos os sim, todas as coisas boas. O que eu quero é tensionar porque ele torce por time A e eu pro B. E ponto. O problema é que isso parece uma bobagem, esse exemplo, mas a gente tende a fazer isso subconscientemente, muito mais seguidamente do que imagina. E dá muito mais peso para a divergência que cria a tensão. E a tensão, meus amigos, é como se fosse um cabo de guerra entre muitas pessoas, permanentemente puxando para o seu lado, focadas muito mais nos pontos de divergência e às vezes esquecem todas as coisas que se tem em comum. Então, se eu tenho 10 pessoas de cada lado, imagina que interessante se a gente começasse a diminuir a tensão, fazendo com que daqueles 10, uns 5, 6, começassem a ver os lados de convergência que existe com o suposto inimigo e diminuísse a força. A tensão diminuiria e talvez a gente conseguisse chegar no equilíbrio. Para chegar ao sim, fazer um acordo, avançar, viver em harmonia, é muito mais importante enxergar o que o outro concorda do que o que o outro discorda. Infelizmente, a gente tende a fazer exatamente o contrário. Esquece todo o pano de fundo que seria mais importante para trazer o equilíbrio, para trazer a paz de convivência e foca exatamente nas coisas que há de divergência, na diferença, no que traz a disputa, o acirramento de ideias. Vejam, pense comigo. Em épocas de eleição, aconteceu recentemente, não foi isso que aconteceu? Amigos de longa data que muito se dizem sim mutuamente, mas porque um pensava num sentido e o outro no outro politicamente, bom, aí já não importa mais, fulano já não me interessa mais, não é mais meu amigo, é isso, é aquilo, rompimento de relações. Então eu ignoro centenas de sim, centenas de pontos de convergência, foco num só e crio um rompimento total. Eu tensiono, estico, um puxa para cada lado, briga, disputa, falta de fluidez, tensão. Será que isso está certo? Eu vou além. Pensem agora nessa situação da pandemia que nós estamos vivendo. As pessoas que têm muitas convergências, muitas, vamos lá. Todas acham que o vírus é o inimigo, todas acham que as pessoas precisam de ajuda, que a economia deve se restabelecer ou sofrer o mínimo possível para os miseráveis não sofrer, que as vidas humanas devem ser salvadas, que deve-se sim interromper o ciclo de propagação do vírus. Só para dar alguns exemplos. Mas o que as pessoas estão se apegando, grande parte? Num ponto de divergência, que é a forma pela qual fazer o afastamento social, o distanciamento. Aí então alguns ferrenhamente defendem o que se chama de isolamento vertical e os outros horizontal. E aí vem o choque.
Então já não importa mais os 5 pontos de convergência que eu aleguei aqui, que eu listei para vocês. Poderia ser muito mais. As pessoas focam na divergência. Então, fulano já não presta porque ele acha que a loja da esquina tem que abrir, ele não entende, ele é desumano. O outro já acha que é um absurdo, fulano só pensa em dinheiro, quer ficar rico, não tá nem para saúde, que todo mundo morra. E não é assim, não precisaria ser. Se houvesse esse distensionamento, se a gente procurasse primeiro chegar a vários sim e deixar o não lá pro final, talvez até deixá-lo de lado, porque ele perde relevância, como se fosse uma escada. Sim, tem que salvar pessoas. Sim, temos que fazer distanciamento social. Sim, a vida humana é muito importante. Sim, a economia também é importante para que os miseráveis sofram menos e toda a sociedade também. Por aí vai. Depois, o último ponto, que talvez haja divergência. Como fazer isso? E aí, cabe a nós também entender que, nesses momentos, as autoridades públicas têm que ter legitimidade para decidir. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esse distensionamento, esse cabo de guerra permanente é muito ruim. Quem faz esporte aqui sabe o que eu estou dizendo. Não é ruim quando a gente tá com tensão, não deixa as coisas fluir. A gente não consegue fazer que um movimento ocorra. Imagina quem está correndo, só correndo toda contraída, tensionada. Ela não deixa fluir a energia, o fluxo sanguíneo, o oxigênio. Então, distensionar é bom para tudo. As relações pessoais, muito. Quando a gente distensiona, eu já referi aqui, mas é o que me parece, a gente diminui a ansiedade, volta para o presente e consegue abrir melhor os olhos para conviver melhor com os outros, para entender, para avançar e para superar todas essas coisas ruins. Então, distensionamento é uma palavra muito interessante. O ato de distensionar, tirar a tensão, porque isso faz com que a gente tenha mais convergência, menos divergências. E até nas divergências consiga ser um pouco mais empático, ouvir, parar de brigar, afastar a raiva. Se eu entendo que outra pessoa converge comigo em 50 pontos e diverge num, eu vou tender a ter menos raiva, ter mais empatia, entendê-lo, entender que ele está muito mais do meu lado do que eu imagino. A grande maioria das tensões é uma falácia, porque a gente dá muita importância para a divergência e não era necessário. É muito mais fácil ir catando vários sim e depois tentar alinhar aquilo que em princípio seria um não. Enfim, eu acho que era isso que eu gostaria de colocar para vocês hoje. Desejo que todos tenhamos dias de distensionamento, né? Forte abraço e se cuide.